Mauro César Pereira, boa tarde a você. Expectativa para esse Flamengo e São Paulo, um Flamengo que não perde, mas não joga bem nas últimas partidas, né? Pelo menos não jogou tão bem. E do outro lado, um São Paulo, um técnico muito ameaçado, São Paulo que eliminado no Paulista, na Libertadores, uma derrota e uma vitória, e agora também começando o Campeonato Brasileiro com uma derrota para o Fortaleza. Boa tarde, Mauro. O que você espera para esse jogo de hoje entre Flamengo e São Paulo? O São Paulo parece aquele time que vai assim, pensando na derrota para poder ter um argumento a mais e mandar embora o técnico, enquanto seus dirigentes seguem em absoluto silêncio, aqueles que contrataram o Carpini, né, revimos aqui ontem as imagens da chegada do Rames Rodrigues, né? E o presidente Júlio Casares ao lado do colombiano todo o tempo. Sumiu o Casares, não fala mais. Casares, cadê você? Né, apareça. Só o Baby é quem fala agora, né? O presidente da torcida independente de São Paulo. O Baby se manifesta com frequência, mas o Casares não tem aparecido mais. O Casares não fala. O Casares está sumido. O Rui Costa, o Belmonte, depois daquele episódio lá do Palmeiras, sumiu, não fala mais o Belmonte. Alguém tem que explicar a situação do Carpini, a situação do Rames Rodrigues, enfim. Já o Flamengo, de fato, fez partidas ruins. O jogo de domingo foi vergonhoso contra o Atlético Goianiense, uma atuação patética. E eu estou curioso para saber se o Tite vai fazer algumas mudanças, né, no time, se ele vai mudar alguma coisa. Eu acho que é necessário que o técnico ter uma cobrança um pouco mais enérgica. A gente fala muito hoje em dia no futebol sobre aspectos táticos e tudo que são fundamentais, mas além da estratégia, além da preparação, do treinamento, existe uma outra questão, que é o envolvimento com o jogo, a concentração todo o tempo, a preocupação extrema com o andamento da partida. E esse time do Flamengo tem demonstrado uma certa acomodação que não pode mais ser tolerada, né? E foi o que aconteceu. Vencia por 1-0, teve um homem a mais e simplesmente o time sentou naquela pequena vantagem, permitiu que o Atlético empatasse, até virasse com um gol que depois foi anulado, e teve um pênalti aí do Atlético. Quer dizer, pelo amor de Deus, um time inferior, vindo da Série B, jogando num gramado ruim para os dois, mas com torcida mais do Flamengo do que do próprio time local, no estádio Serra Dourada. Você sofrer tanto e ganhar com um pênalti no final, que gerou toda aquela discussão, realmente foi uma atuação muito ruim. Eu acho que o time deve à torcida hoje uma boa partida contra o São Paulo. Agora, não quero dizer que o São Paulo quer perder o jogo. Me parece uma situação assim, daquele que, se perder, pelo menos a gente vai resolver um problema. Manda embora o técnico, né? E vamos embora. E a culpa fica toda em cima do Carpini, quando eu acho também que tem jogador que tem que ser cobrado, e dirigente especialmente, né? Quando você contrata um técnico desse tipo, você tem que saber o que está fazendo. É um técnico jovem, que vai cometer seus erros, vai fazer suas experiências. Ele não tem experiência, né? Então ele vai estar aprendendo ali, pilotando uma nave muito grande. E parece que ele está sozinho, né? Pelo menos ninguém aparece para se manifestar. Agora focando no Flamengo, hein? Flamengo que vai receber o São Paulo mais tarde no Maracanã, com transmissão da Jovem Pan, que você confere mais tarde pelas ondas do rádio, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É o Flamengo que o Tite vem mantendo aí uma certa regularidade, não perdeu ainda, sofreu pouquíssimos gols, mas o Flamengo se viu diante de duas situações já nessa temporada em que jogou com um homem a mais e cedeu o empate. Foi assim com o Milionários lá em Bogotá e contra o Atlético Goianiense. O Dragão cresceu para cima desse Flamengo, conseguiu empatar o jogo, teve a possibilidade até de virar a partida no pênalti desperdiçado pelo Shailon, teve aquele gol anulado. Acho até que o Atlético Goianiense jogou mais do que o Flamengo no Serra Dourada e tem muita gente na bronca com a atuação desse Flamengo, que esperava mais desse Flamengo. Mauro César. A atuação foi muito fraca no domingo, então hoje acho que o time vai entrar em campo com esse olhar aí de maior cobrança da torcida, né? E pega um adversário que vive uma crise, vive um momento bem delicado, que é o São Paulo. Então vamos ver como é que vai ser. Eu repito, estou curioso para saber qual a escalação do Tite, o que ele vai fazer, se ele vai mexer na equipe, se vai mudar algum jogador, se ele vai tentar de alguma forma mudar a forma de jogar. Eu acho que assim que o Gerson tiver condições de jogar de saída, né, ele que retornou depois de uma cirurgia renal, eu acho que ele tem que tentar o Gerson mudar um pouco o desenho tático do time, o meio campo com Pulga, Arrascaeta, Gerson e De La Cruz e dois atacantes. Pedro, Cebolinha, ok. Lado direito, você vai preencher ali com o próprio Gerson caindo por ali, De La Cruz caindo por ali, abrindo passagem para o lateral subir. E tem no Cebolinha um atacante mais aberto, mas que também vem jogar por dentro, ele gosta de cortar para finalizar.
e ter a jogada de fundo de uma outra forma, mas ter o meio-campo mais encorpado, a bola passar mais no meio-campo, tem muita ligação direta, muita bola. A jogada do zagueiro para o atacante é interessante como alternativa, né? Quando bem trabalhada, né? E ele tem zagueiros ali com capacidade de fazer esse tipo de jogada, no caso o Léo Pereira, o Léo Ortiz que está na reserva, o próprio Fabrício Bruno não é tão bom com a bola dos pés, né? Mas ainda arrisca algumas inversões e tal, o próprio Davi Luiz, né? Mas não é para você depender disso. O Flamengo está fazendo uma insistência muito grande nesse tipo de jogada, que eu acho que é incompatível com o nível do elenco. Eu acho que a entrada do Gerson pode dar mais posse de bola, mais jogada, um time que trabalhe mais a bola no pé e que potencialize até o próprio elenco, os jogadores que tem, use isso como uma maneira de aumentar o rendimento, que tá realmente abaixo. O Tite não pode ser refém desse sistema de jogo, esse 4-3-3 dele. Assim, eu espero também que ele mude a escalação, mas na provável escalação do Flamengo, que os colegas que cobrem o dia a dia do Mengão passaram aqui, é o mesmo Flamengo. A diferença é que tem o Varela de volta, né, a lateral direita, e o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Tá aí o Flamengo na tela para você, de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Everton, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. Esse é o time do Flamengo, Flávio Prado. Luiz Araújo tem sido muito contestado, né, no time do Flamengo. Alguma coisa ainda falta ser acertada. O Flamengo não está produzindo no nível que pode. Mas você olha, é um elenco que tem aí sim um jogador que pode fazer toda a diferença. Na verdade, dois, o Arrascaeta e o De La Cruz, né? O De La Cruz já mostrou que pode, inclusive no jogo do último final de semana, fazendo aquele golaço de falta. É um outro elenco. Aqui a reclamação, a contestação é o Flamengo pode jogar mais do que vem jogando, e isso é indiscutível. Pode mesmo e deve jogar. Há uma expectativa muito positiva sobre o futuro desse time do Flamengo. Diferente do São Paulo, que está tentando se alinhar, está tentando ajeitar a vida para fazer alguma coisa mediana e está perdendo. Enquanto isso, o Flamengo vai conseguindo seus resultados. A gente nota aí e outra coisa, o banco de um e de outro, né? Sim. Então fica uma coisa assim, no meu conceito, desproporcional. O Flamengo, se olha o time do Flamengo, você, poxa, né? Tem pelo menos 2, 3 caras para fazer gols diretamente. Tem 2 jogadores que armam jogadas, criam muito, podem inventar situações. Enfim, né? É um baita time de futebol. Apesar desse recorte aí com os números, né? Os números do Flamengo são bons, Piperno. Mas o Flamengo pode jogar um futebol melhor do que o que já foi apresentado até aqui? Não é que pode. Ai dele se não jogar um futebol melhor, né? Se continuar mostrando, né, futebol aí com boa vontade, né? Mediano, comum. Veja, o Flamengo montou um elenco para jogar muito mais do que um time comum. O Flamengo, obviamente, não, para os padrões do futebol da América do Sul, ele não tem um elenco comum. Então, é óbvio que a exigência tem que ser proporcional a isso. São Paulo jogar um futebol comum hoje, de time mediano, ok, né? Tá no limite, tá no esperado em relação ao São Paulo. Agora, o Flamengo, não. Agora, eu não gosto muito desse negócio também, né? Enfim, o treinador ficar refém de uma única escalação. E eu gosto muito de time de futebol que tem vários jogadores de meio campo com capacidade criativa. Então, às vezes, por exemplo, você tem um atacante que exerce uma função só. Compensação, ele pode dar espaço, dar lugar a um atacante, a um meio-campista multifuncional. Então, eu acho que o Flamengo tem esse estilo, tem esse tipo de jogador de meio-campo. E, nesse caso, renderia mais do que, por exemplo, o Luiz Araújo. Bruno Prado, tá aí. São justas essas críticas ao Flamengo do Tite? O time pode jogar mais, sim, em relação ao que fez nos últimos jogos. E acredito que vai jogar. É uma questão de... A gente teve bons momentos, agora um momento de baixa, que daí deve retomar nos próximos jogos. Pode ser com alterações na equipe, alguma alteração na maneira de jogar. Mas é um Flamengo que tem uma diferença, né, do ano passado, que é um time que tem conseguido o resultado mesmo quando joga mal, né? Apesar de ser apenas um início de brasileiro, né? O Flamengo do ano passado... quando eu jogava mal, levava 4 do Fluminense, 3 do Cuiabá, 4 do Bragantino. Desse ano, nas partidas ruins, não deve sofrer esse tipo de coisa. Mas deve jogar mais, sim. É um time que tem potencial, tem qualidade, tem elenco para apresentar um futebol melhor. E vamos ver hoje se consegue fazer. Os últimos jogos ali,
o Nova Iguaçu no segundo jogo, os 2 da Libertadores, a estreia no Brasileiro, foram jogos abaixo do que o Flamengo pode fazer, né? E o Flamengo tem um potencial para praticar um futebol bem melhor. Tá aí, o Flamengo que faz a sua estreia no Maracanã no Campeonato Brasileiro. Recebe o São Paulo mais tarde. Mauro César, até falando em estádio, alguma novidade, uma informação aí da nova casa do Flamengo? Ontem a gente até discutiu sobre esse assunto, aquela foto lá do Marcos Braz, que eu também acho que não interfere em nada, mas alguma nova informação do Flamengo nesse sentido? Por falar também em estádio, aqui em São Paulo, a Arena do Palmeiras vai receber Palmeiras e Flamengo. Tem gente falando dessa possibilidade de torcida única. Eu não tenho essa informação. Eu sei também que você foi atrás dessa informação, mas a Arena do Palmeiras terá uma limitação, né, por conta do palco, né? Vai ter um show, vai receber um show antes dessa partida e o Palmeiras não terá um setor de arquibancada, o que vai reduzir o público em até 10 mil, tá? Em até 10 mil torcedores. Mauro César. Sobre o estádio do Flamengo, nada novo, né? Isso é uma coisa que vai se arrastar durante muito tempo, né? Agora, essa questão aí do potencial construtivo e o Eduardo Paes apoiando, que é o óbvio, né? Ele está fazendo uma reforma, uma revitalização daquela região ali, tem o Terminal Gentileza, é uma área abandonada, digamos assim, e aquela região ali toda, né? Onde ficava a antiga perimetral, quem vinha da Avenida Brasil, ou vinha na Ponte Rio-Niterói para chegar, por exemplo, até o aeroporto de Santos Dumont, pegava a perimetral, que para quem está aqui em São Paulo é uma versão carioca, né? Do Minhocão, um viaduto horroroso, né? Uma coisa medonha, como o Minhocão também é um negócio medonho, né? Um negócio horroroso. Degradou toda uma região, que era uma região até valorizada da cidade, e hoje aqueles prédios não valem nada, por quase nada, porque o cara chega na janela e vê um carro jogando fumaça na cara dele, né? E embaixo totalmente degradado. E embaixo, naturalmente, né, o que acontece nessas situações, né? Você tem ali moradores de rua, uma situação, enfim, muito triste até em alguns pontos. Mas, enfim, o fato é que eles revitalizaram aquela região, então ali a coisa mudou bastante, virou um ponto turístico, alguns e tem essa parte do Terminal Gentileza. Para o prefeito é ótimo que o Flamengo faça um estádio ali, porque seria, evidentemente, algo mais e muito mais para movimentar pessoas ali, mesmo em dias úteis, né, sem jogo. Pessoal que vai visitar o estádio, o torcedor vai querer conhecer o estádio, vai lá para tirar uma foto, é perto da rodovia, em frente à rodoviária, então todo mundo que viaja para o Rio de Janeiro de ônibus, chega, que parte, teria ali a possibilidade de, atravessando a rua praticamente, pelo menos tirar uma foto do estádio, conhecer o estádio, passar numa loja ali, comprar um produto, enfim. Então seria muito importante, né, para o prefeito. É interessante, é óbvio que ele vai apoiar. E como eu disse ontem, né, porque o Marcos Braz tirou uma foto com um político que não é exatamente um parça do Eduardo Paes, é um adversário político, né, um concorrente, digamos assim, que vai deixar de levar isso adiante, isso é besteira. Mas isso vai ser a passos lentos, evidentemente, não é uma coisa que vai se resolver rápido. Sobre torcida única, houve um rumor muito forte com relação a isso, que chegou até nas redes sociais. Eu também ouvi falar isso fora da rede social. E aí eu fui atrás, falei com a CBF não sabia de nada. Falei com o Ministério Público de São Paulo, também falou que não determinou nada de torcida única. Consultei também o Palmeiras falou que não tinha torcida única, então não tem torcida única, vai ser com torcida do Flamengo, né? Um ingresso bem caro, como sempre acontece lá no Allianz Parque, né? Bem mais caro, me parece, do que o jogo lá de Barueri, né? Sim. Mas também são estádios diferentes, ali sempre o ingresso é muito caro. Mas, infelizmente, toda vez que tem Flamengo e Palmeiras e Flamengo, né? Aqui em São Paulo tem essa história de torcida única. Já houve um jogo assim em 2019, né? Que o Flamengo já era campeão, inclusive, ganhou aquele jogo. Teve sem torcida na pandemia e sempre tem essa discussão de torcida única, né? E é bom lembrar que todo o episódio lamentável do ano passado, aquele confronto que resultou na morte daquela menina, acontece por omissão da Polícia Militar, que nem estava ali naquele setor, que aí o setor dos rubro-negros foi invadido por alguns palmeirenses, tem vídeo que mostra isso, né? E daí tem aquela coisa da garrafada e tal, a menina faleceu, lamentavelmente, horrível, por tudo que aconteceu, e a polícia nem ali estava, né? Nem ali estava. E aí muita gente fala, não, torcida única é menos trabalho para a polícia quer o quê? Menos trabalho? Dentro do estádio eu também acho que é discutível a presença dela, mas lá fora não, na rua é obrigação da polícia dar segurança às pessoas, não é só em jogo de futebol não, em qualquer evento que reúna muita gente. Quando tem show no mesmo estádio ali do Palmeiras, a polícia tem que trabalhar dos arredores, ou não? Vamos largar lá, sai briga, tentativa de invasão do estádio, qualquer confusão, não é conosco, não, é com eles sim, a polícia vai lá, a companhia de tráfego vai lá, e os caras trabalham. É assim, o futebol é a mesma coisa. Mas, enfim, dessa vez
defensores da torcida única não terão o que festejar, porque vai ter torcida visitante, ainda bem. E isso é muito importante frisar, que a punição ao torcedor do Flamengo aqui, impedindo que ele veja os jogos contra o Palmeiras, se ela um dia acontecer, como já aconteceu, ela tem reciprocidade. E aí o palmeirense não pode ir ao Maracanã ver o time dele jogar. O palmeirense que mora no Rio não pode ir ao Maracanã ver o time dele jogar contra o Flamengo. Que é um jogo sempre mais esperado pelo momento dos dois clubes na história aí do futebol, né? São os dois times que mais têm grana e times fortes. Então, são jogos importantes. Aí você imagina, o palmeirense que gosta de viajar para acompanhar o seu time, não vai poder ver. Aí amanhã só falta chegar e, o Fluminense também vai ser torcedor. Ele não entra mais no Maracanã. Vai ver o jogo do Fluminense e do Flamengo, como turista. Não vai assistir o time dele em ação. É um castigo para os dois. É péssimo isso. E é bom que o torcedor do Palmeiras se ligue nisso. Porque, de repente, o cara pensa, isso mesmo, não deixa os caras virem aqui. Pois é, não vai ter. A Mancha não vai poder lá apoiar o time no Maracanã, as torcidas do Palmeiras vão poder estar presentes, o cara que é avulso lá, que não é de organizado, também não pode ir, o palmeirense que mora no Rio não vai, porque tem reciprocidade, como houve, né? Quando teve torcida única aqui, em 2019, no jogo seguinte, que foi bem depois até. Eu me lembro que teve pandemia no meio, teve o Flamengo e o Palmeiras, tem torcida do Palmeiras também. O Flamengo pediu a reciprocidade. Sim. E vai ter sempre isso, vai ser sempre assim. Se não tem torcida visitante aqui, não vai ter lá. Enfim. Uma informação importante do Flamengo, hein? Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular e devem ser poupados no duelo de mais tarde contra o São Paulo. Alan e Bruno Henrique são os prováveis substitutos. O Flamengo deve ir a campo, então, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan, Pulgar, De La Cruz, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Informação, tá dando os créditos aqui, do Vene Casagrande. Arrascaeta e Luiz Araújo apresentaram fadiga muscular e devem ser preservados mais tarde, Mauro. Assim, o Tite falou que ele tinha que ver com a diretoria qual a prioridade, né? Para quê? Para definir prioridade, gente. A sequência é Atlético foi domingo, São Paulo hoje, Palmeiras domingo aqui em São Paulo e Bolívar em La Paz na quarta-feira da semana que vem, daqui a 7 dias. O Arrascaeta vai aguentar jogar os jogos todos? Provavelmente não aguentaria, então segura ele hoje, é um jogo em casa. O São Paulo é um time grande, mas o São Paulo é um adversário mais acessível do que o Palmeiras, digamos assim, né? Seguramente. Se o Palmeiras é um jogo mais difícil. Ou não? Alguém tem dúvida disso? Não. Né? Então você pensa o quê? Vou guardar o Arrascaeta para domingo. E tê-lo também lá em La Paz, na altitude, pelo menos em parte do jogo, né? Se não for jogar os 90 minutos, um pedaço do jogo que ele possa estar em campo, né? E o Luiz Araújo, eu acredito que seja uma maneira também de tirar o cara do time e dar uma chance para o Bruno Henrique para começar jogando. O Luiz Araújo é um cara questionado e tal, e acho que joga o Alan e não o Gerson, porque o Gerson certamente não tem ainda condições de começar uma partida. Teve a cirurgia no rim, essa coisa toda, voltou só no domingo, ele vai precisar certamente de mais tempo, né? Ele entrou no segundo tempo, acredito que o Gerson jogue hoje o segundo tempo, parte do segundo tempo, com toda certeza, no lugar de quem vai entrar, eu não sei, mas vai jogar, muito provavelmente. O Tite certamente vai querer dar ritmo rápido para esse cara poder voltar a atuar com regularidade. Mas é isso, elenco é isso. Aí você segura aqui, tira dali, talvez fique no banco, talvez nem vá para o banco. Vamos ver como é que vai ser quando sair a escalação uma hora antes do jogo, ou se o Flamengo toma alguma decisão antes disso. Mas é absolutamente natural. E o Arrascaeta está sendo muito questionado também, porque não tem jogado bem. Pode ser até por isso mesmo. De repente começa um cara que já tem questões físicas, né? Já teve bastante. Ano passado, ano retrasado, agora de pubis e tal. Então, natural. E aí, assim, você ao invés de barrar o cara, você manda essa, fadiga muscular. Pronto, o técnico não se desgasta, né? Que ele pode pensar, vou tirar o Arrascaeta desse jogo, eu vou guardá-lo para outros jogos e eu quero dar um descanso para ele não está jogando bem, vou tirar desse jogo, eu quero tê-lo inteiro domingo. Aí você manda aí, fadiga muscular. Assim o torcedor não fica ali, tirou o Arrasca. O cara não consegue jogar todo jogo, não vai aguentar. O Pelé não jogaria todos os jogos se ele estivesse vivo e jogando hoje. Ninguém consegue jogar todos os jogos, não tem como, é jogo demais, é absurdo. Só se for jogar no futebol do Catar, que tem um jogo a cada 15 dias. Nem lá o Rames jogava, né? Não, complicado, né? E lá tem aquelas folgas, né? Às vezes semanas livres, treina à noite também, você fica o dia tranquilo lá, né? Durante o dia você fica tranquilão.